Gênesis 37, capítulo 19. Leia junto comigo. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela exposição da tua palavra, Senhor. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus a sua palavra, a sua santa palavra, Senhor, seja precedida de sinais, Senhor, seja precedida de cura, libertação, salvação e transformação de vida, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, que só o Senhor é rei nesse lugar, Pai, e que, Senhor, teu Espírito Santo, Pai, pode fazer a obra como bem pretender nesse lugar. Desde já, nós repreendemos, Senhor, todo ladrão da palavra e tudo aquilo que não provém de ti, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Entenda bem que nessa noite que você veio até a casa do seu pai, existe um convite especial da parte de Deus para o seu coração. E eu posso ouvir um amém por conta disso? Porque Deus não convida qualquer um. Deus convida aquele que ama, aquele que tem um carinho especial. E Deus fez um convite nessa noite para você. O primeiro convite foi vir até a casa de oração estabelecida na Rua do Catete, número 54. E você veio. Glória a Deus por conta disso. E chegando aqui, existe assim reservado para o seu coração um outro convite da parte de Deus. E aí você de repente se pergunta qual? Eu te digo desde já, o outro convite que existe da parte de Deus é que você possa nessa noite retornar à sua infância, que você possa verter o seu pensamento e colocá-lo de volta para aquele período que você era pequenino e que tudo na sua vida fazia sentido, que tudo na sua vida tinha um refúgio quando você estava dentro daquele abraço que te consolava e que te dava um afago, para aquele colo que você corria quando algo acontecia de ruim. Você corria para aquele colo e quando você era abraçado, quando você era colocado dentro daquele abraço, tudo se dissipava naquela presença. Olha para esse irmão que está aí do seu lado nesse momento e pergunta para ele, para quem você corria para que pudesse te abraçar? Era para o teu pai, para a tua mãe, para o teu primo, para o teu irmão? Quem é que te dava aquele abraço que quando você estava dentro daquele abraço, tudo se dissipava? Ele... Tinha gente aqui que corria para o pai, tinha gente que corria para a mãe, tinha gente que corria para o irmão, que era o irmão que defendia, que era ali o Zé Grandão. Lembra dessa música? Não se mete que eu chamo meu irmão Zé Grandão. Não é o tempo de vocês, não? Não. Misericórdia. Meu Deus do céu. Mas, queridos, cada um tinha uma realidade. O importante é que dentro daquele abraço, tudo se transformava. Dentro daquele abraço parecia que tudo fazia sentido. Aleluia. E tudo se resolvia. Tudo, se é que eu posso dizer assim, dentro daquele abraço se derretia. Se você tinha medo ao chegar naquele abraço, o medo se dissipava. Se você estava ali passando por um momento conturbado, quando você era abraçado por aquele abraço, tudo se acalmava. Quando você sentia aquele calor que te colocava naquele lugar, tudo se transformava. Mas acontece que quando nós olhamos para o passado, percebemos que a nossa percepção se transforma através dos anos. Que a percepção que nós temos daquele abraço, ela é esmagada, ela é rasgada, ela é triturada pela realidade que a vida nos apresenta sem pedir licença e que acaba nos roubando aquilo que havia de mais precioso na nossa vida, que era aquele abraço, e que dentro daquele abraço nós éramos invadidos pelo lúdico. Porque afinal de contas, dentro daquele abraço, nós tínhamos a confiança da proteção, do refúgio, mas tudo se perde quando a vida vem e com as suas garras arrancam de nós os nossos sonhos. É natural, queridos, que nós perdemos o sentimento de proteção dentro daquele abraço que nós tínhamos.
Porém, o sentimento de refrigério e refúgio e de consolo, ele persiste conforme o tempo. Afinal de contas, você já teve uma idade, quando você chegou ali aos 40 anos, se assim eu posso dizer, 35, e que aquele abraço continuava te confortando, que aquele abraço naturalmente não servia mais como refúgio, mas ele servia como um afago da parte da vida para você. Sim ou não? Mas, quando a vida chega apresentando as suas garras, nós caímos em si, nos vemos vagando sem a mínima capacidade de sonharmos novamente. Entenda bem que quando nós nos convertemos, existia um brilho no nosso olhar, existia algo na nossa vislumbração, na nossa mente, algo que era quase como um refúgio infantil dentro do nosso coração. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós somos invadidos novamente por aquele sentimento utópico infantil, por aquele sentimento que permeava os nossos corações, e nós temos um refúgio que é renovado, e esse refúgio se passa a chamar Jesus Cristo de Nazaré. E entenda o seguinte: quando você é criança, as pessoas tendem a falar que aquele abraço era o lúdico na sua vida. Porém, aquilo não era um sonho, não era inatingível, aquilo era uma realidade para a criança, porque verdadeiramente dentro daquele abraço, você, criança, estava salva. Você, criança, estava ali dentro do seu refúgio. Mas conforme você foi passando a sua vida, até depois que você se converteu a Jesus Cristo, você pouco a pouco foi perdendo esse sentimento de refúgio em Jesus Cristo. Mas eu quero lembrar ao seu coração mais uma vez que o seu socorro bem presente na hora da tribulação é o Jesus a quem você serve. Se de repente na sua caminhada você perdeu a capacidade de olhar para Jesus Cristo como sendo o seu alívio, como sendo aquele para quem você pode correr e pedir socorro, Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você: eu continuo sendo o seu socorro, eu continuo sendo o seu refúgio, eu continuo sendo aquele que ouve as suas orações, eu continuo sendo aquele que te afaga, aquele que te abraça, eu continuo sendo aquele que coloca os seus sonhos de pé novamente, eu continuo sendo aquele que te recebe, eu continuo sendo aquele que ouve as suas orações. Só falta uma coisa nessa história: você voltar a procurar a Jesus Cristo como sendo o seu refúgio bem presente na hora da tribulação. Porque, queridos, entenda bem, eu não estou falando aqui para te condenar, porque eu passo por esse tipo de situação também. Você já tem mais de 10 anos de crente. Eu posso ouvir um glória por conta disso? E, queridos, conforme nós vamos caminhando dentro do Evangelho, nós vamos passando por solavancos de fé, sim ou não? Nós vamos passando por certas situações que vão deixando o nosso couro um pouco calejado. Porque a gente apanha de um lado, a gente apanha de outro, a gente vai vendo certas situações e fala: meu Deus do céu, mas crente faz isso, é? Mas o meu irmão fez isso comigo? E aí o nosso lombo, se assim eu posso dizer, ele vai ficando tarimbado daquelas chibatadas que nós levamos dentro da casa de Deus. Eu posso ouvir um misericórdia por conta disso? E aí quando você passa a mão no teu couro, você fala: caramba, rapaz, eu estou calejado. Mas existem provas também na sua vida que não calejam apenas o seu couro, mas também os seus joelhos. E quando você começa a passar pela prova, você lembra do seu refúgio, você começa a dobrar o seu joelho novamente. E quando você olha para o seu joelho, você fala: meu Deus, meu joelho está tão calejado. E glória a Deus por conta disso, porque você conseguiu entender que o seu refúgio você conquista através dos seus joelhos. Isso quer dizer o quê? Que é através da sua oração que você alcança a vitória. Eu posso ouvir um glória por conta disso? É através da conversa com seu pai que você alcança o milagre e traz ele para a realidade. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso. E, querido, se você tem os seus joelhos calejados, erga as suas mãos aos céus e exalte ao Cordeiro Santo, porque ele trabalhou tanto na sua vida que você entendeu que somente nele é que eu posso alcançar a minha libertação.
E entenda bem, queridos, que conforme a nossa vida vai tomando esses solavancos de um lado para o outro, a gente começa a ficar mais esperto, se assim eu posso dizer. Mais esperto na palavra, mais esperto na fé em Jesus Cristo, mais esperto naquele que trabalhou e tem trabalhado na sua vida. E compreenda que José, aqui nesse contexto, dessa palavra que nós lemos, certo dia, José chegou para os irmãos dele. Falou assim: pessoal, rapaziada, eu tive um sonho. Aí o pessoal falou: é mesmo, é? Ele é. O que você sonhou? Aí ele começou a falar: eu tive um sonho esquisito, rapaz. Sonhei que tinha um pé de não sei o que lá, que tinha uns feixes de não sei o que, e aí eles faziam assim, rodeavam, se inclinavam. Aí os irmãos olharam assim para ele. Os irmãos, estou falando de irmão, estou falando de primo não, estou falando de irmão. Olhou assim para ele e falou: olha só, você, José, você está pensando que você vai reinar sobre nós? Você está pensando, você tá doido, você está pensando um negócio desse mesmo? José falou: desculpa a vergonha que eu passei aí, gente, então vocês me perdoem, tá? Porque eu só estou dividindo aquilo que eu sonhei de noite, foi um negócio muito doido, eu não... Depois, José, ele sonha de novo. E aí um dia, no almoço lá de família, ele lá com... sonhei de novo, pessoal. Aí os irmãos olharam já. Aí lá vem esse. Lá vem esse aí de novo, ó. Vai falar. Aí o pai e a mãe falou: José, você sonhou, é? Aí José: sonhei, rapaz. Tenho tido uns sonhos assim muito doidos. É mesmo, José? O que você sonhou? Aí José falou: olha, dessa vez o sonho foi... Eu sonhei que tinha um sol dessa vez, uma parada assim que brilhava. E aí tinha a lua também. E aí 11 estrelas se inclinavam, uma parada assim, olha, muito doida. Se eu não fosse crente, eu falava até que era um negócio meio cabalístico, de estrela, sol, uma parada assim. Eu sonhei um negócio desse. Olha, eu não sei nem que sonho é esse. Aí o pai olha para ele, a mãe olha para ele, os irmãos já começam a rir da cara do José, tadinho. Que quando a gente tem sonho, as pessoas de vez em quando riem da gente, né? Aí começaram a falar assim: olha só, José, o pai dele fala para ele: que sonho é esse que você está tendo, rapaz? Você está falando para a gente que a gente vai se curvar, que a gente vai se inclinar no chão diante de você? Que doideira, José. Que doideira. Porém, entenda bem que a Bíblia fala para mim e para você o seguinte: que quando José conta o sonho a primeira vez para os irmãos ficaram brabo com ele. Começaram a odiar mais ainda José. Quando ele conta o sonho ali no almoço, com a família, no café da manhã, tomando aquela doriana, eu posso ouvir um aleluia por conta disso, naquele pão quente, misericórdia, Rogério, misericórdia, delegado, não pode mais. Só imagina, Rogério. Ele quando conta aquela coisa, os irmãos, além de ficar com raiva, ficam com inveja dele. O pai, por sua vez, ele ouve tudo aquilo, mas ele guarda as palavras de José no coração. Porque entenda bem que o pai conhece o filho que tem. O pai, de vez em quando, ele olha para o filho e fala assim: lá vai o meu filho ali, olha o meu guri ali. Ele até falou: garoto, que negócio é esse que você está falando? Mas quando ele para falar com a mãe, ele fala assim: viu meu filho? Viu o sonho que ele teve? Viu aonde ele está sonhando? Viu o que ele está querendo alcançar? O que a palavra de Deus está falando para mim e para você é que o pai conhece o filho, é que o pai sabe o filho que tem, é que o pai conhece o rebento que ele tem. Queridos, esse sonho que você tem, que você conta para o seu pai e que de repente alguém olha para você e fala: queridão, isso aí é muito distante de você. Pode ficar tranquilo, porque o pai que te conhece desde o ventre da sua mãe, ele te conhece de frente para trás, de trás para frente.
frente, e a cada palavra que você fala para o seu pai, ele guarda no coração. Ele pode até falar: meu filho, o que é isso que você está sonhando? Isso é demais para você. Mas seu pai pensa assim: está vendo meu filho lá na terra sonhando? Está vendo meu filho almejando? Está vendo meu filho querendo conquistar? Os irmãos podem até ter inveja, mas o pai que te conhece guarda a palavra no coração, porque ele sabe o filho que ele tem. Então olha para esse irmão que está aí do seu lado e fala: olha, Deus sabe o filho que ele tem e Deus te conhece. Então você está liberado para sonhar. E dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno. E contemple uma coisa muito especial da parte de Deus. Entenda que José, quando ele chega para falar com os irmãos e com o pai, ele não chega falando assim: ó, presta atenção o que Deus vai fazer na minha vida. José não chega falando isso. José, ele chega para falar com os irmãos e ele conta o que sonhou, tipo assim: olha, eu tive um sonho aqui, uma parada que eu nunca... um negócio assim de louco. E quando ele conta para os irmãos dele, quando ele conta pela segunda vez para a família dele, ele conta com o mesmo anseio no seu coração. Ele só quer dividir o sonho que ele teve, que foi algo que ele dormiu e teve. Entenda bem que José jamais chega falando: eu tive uma ideia, porque ideia de vez em quando a gente rouba pra gente, né? A gente fala assim: não, eu tive uma ideia. Coisa nenhuma, quem te deu a ideia foi Deus. Deus que colocou na sua vida. Mas de vez em quando a gente pega e rouba pra gente. Já sonho, quando você dorme e sonha, não tem como você roubar aquilo pra você. Tem gente que a ciência de vez em quando tenta explicar que é o nosso eu interior, um negócio assim, muito doido, do inconsciente e tal. Mas, queridos, eu entendo que tem sonhos que quando nós temos, a gente sabe que foi um negócio, uma parada meio estranha. Sim ou não? A gente fala: meu Deus, eu tive um sonho aqui meio esquisito. Eu acho que, não sei. Vou tentar entender essa parada que brotou aqui, que veio de algum lugar. Não é uma coisa que você tende a tomar para você. E José, quando ele chega para contar para os irmãos dele, não é José que fala: olha só o que vai acontecer. Ele conta o sonho para o irmão e os irmãos dele falam assim: ô José, você está falando que você vai reinar sobre a gente? Não é José que chega falando que vai reinar sobre ele. José conta uma história de uns feixes que rodeava, se inclina. Os irmãos que falam assim: você está falando que vai reinar sobre nós? O que a palavra de Deus está falando aqui nesse momento é que tem vezes que o chamado, que aquilo que Deus tem para a nossa vida é tão forte que todo mundo já enxerga, mas você que está falando, fala como sendo uma coisa tão trivial na sua vida que você não consegue enxergar. Mas quem te cerca olha para você e fala: querido, isso aí já está acontecendo, eu já estou vendo isso acontecer, eu já estou vendo que isso está transcorrendo, porque José não interpreta o sonho. Quem vê o que vai acontecer é quem o cerca. Ou seja, existe um chamado sobre a vida de José que já era latente. Assim como esse sonho que você teve, que você não entende agora, as pessoas já enxergam em você o propósito de Deus que está transcorrendo na sua vida. José, então, quando chega para contar para o pai, para a mãe, o que aconteceu com ele, o que passou pela mente dele, o pai que dessa vez fala: vem cá, você está falando que eu e a sua mãe vamos nos inclinar diante de você? Ou seja, o chamado sobre a vida de José já era tão latente, tão perceptível, que os irmãos já reconheciam, que o pai já reconhecia, que a mãe já reconhecia, mas José por si mesmo não se enxergava daquela maneira. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas eu quero te convidar a levantar uma mão para o céu desde agora. Existe algo na sua vida que já é latente, que já é aparente, que todos já enxergam, mas que você não consegue ver sobre a sua vida. Já existe algo que está transcorrendo do céu para você nessa noite. Já existe algo que foi liberado da parte do céu para você, e Deus te trouxe aqui nessa noite para falar: ei meu filho, ei minha filha, abre os seus olhos, porque todo mundo já está vendo o que está acontecendo. Já está transcorrendo. O pai via, a mãe via, os irmãos já viam, e todos olhavam para aquela situação e pensavam: ai meu Deus do céu, eu já estou vendo o que vai acontecer. E José mesmo, não tinha ciência e consciência daquilo que o céu estava falando com ele. Até que um determinado dia, nós chegamos no verso que nós lemos,
que foi o 19, que alguém olhou para José, vindo determinado dia, seus irmãos, e falou assim, ó, lá vem o sonhador. Lá vem aquele que gosta de sonhar e ficar falando. Lá vem aquele que já sabe o que vai acontecer, mas que ele não consegue enxergar o que está sendo liberado sobre a vida dele. Lá vem aquele cara de novo falar daquele sonho maluco sobre a minha, sobre a sua vida. Querido, de vez em quando alguém olha para você e fala assim, olha, lá vem o sonhador de novo. Lá vem aquela que gosta de ficar falando coisas que ela não vai conseguir alcançar. Lá vem aquele que fala de coisas que não é para ele. E queridos, não é assim que o céu te enxerga. O céu te enxerga de outra maneira, assim como enxergava José. Se o céu te olhasse como sendo aquele que não pode alcançar, não te dava braços para que você pudesse pegar aquilo que Deus liberou. Se o céu não te enxergasse como aquele que pode alcançar, não te dava pernas para você poder correr atrás do seu sonho. Se o céu não te visse do jeito que você verdadeiramente é, ele te chamava de sonhador, mas o céu não te chama de sonhador. O céu te chama de filho. O céu te chama daquele que nasceu para conquistar. O céu te chama daquele que vai comer o melhor dessa terra. Então, pelo amor de Deus, levante essa mão para o céu aí, porque existe um Deus no céu que te vê de maneira diferente de como você se enxerga e de como as pessoas te veem. Entenda que existe algo nos céus que está reservado para você. E alguém olha para você de maneira jocosa, de maneira debochada e fala, lá vem ele de novo, ó. Lá vem o sonhador de novo. Sabe o que é que nós, irmãos dele, vamos fazer com ele? Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Vamos jogar o corpo numa dessas cisternas aí. E vamos ver. Vamos ver o que vai ser do sonho dele. Queridos, pegam José e arrancam aquilo que o pai havia dado para ele de bem material, que era a túnica que ele vestia. Rasgam a túnica dele e intentam contra a vida de José e jogam ele no buraco. Isso eu estou falando de irmão. Existem momentos, querido, que aqueles que estão do nosso lado, que aqueles que estão junto conosco, que deveriam responder à alcunha de irmão, que de repente deveriam responder à alcunha de irmã, que de repente, se assim sabe, de repente deveriam responder pela alcunha de marido e de esposa, estão junto conosco para tentar roubar e retirar de nós aquilo que o nosso Pai nos deu. E de vez em quando eles conseguem. E além disso, eles pegam a gente e jogam a gente dentro de um buraco sem água. Aquele que está do nosso lado, que de repente assinou um papel junto conosco, até que a morte nos separe, amém, assinou bonito, é o mesmo que amanhã depois te pega, te joga no buraco e tenta te arrancar, e até consegue arrancar aquele bem que Deus te deu, porque pegaram José, arrancaram a capa e tacaram ele dentro do buraco. Os irmãos. Se o irmão fez isso, quem dirá o primo, né? Quem dirá o inimigo? De vez em quando que a palavra de Deus está falando para mim e para você, que aqueles que estão perto de nós, que deveriam ser nossos aliados, são aqueles que tentam nos jogar nos buracos. E no caso de José, e de repente no caso do irmão que está do seu lado, não é no seu caso não, é do irmão que está do seu lado, alguém conseguiu fazer isso com ele. Arrancou a roupa dele, tacou ele no buraco, e aí você ficou lá dentro do buraco falando, meu Deus do céu, se esses camaradas estão fazendo isso comigo, quem dirá os meus inimigos? Que eles, eu achava, pelo menos eu achava, eu tinha pequena concepção que essa madame era minha amiga, mas agora eu estou vendo que eu achava, eu tinha concepção que esse meu marido, era meu esposo, meu companheiro, mas misericórdia. Me tirou a roupa e me tacou dentro de um buraco. Mas, queridos, entenda o seguinte, podem até te tirar a roupa do corpo, eu posso ouvir misericórdia por conta disso,
podem te tacar dentro do buraco. Eu posso ouvir o misericórdia mais alto por conta disso, mas o que ele não sabe, o que ela não sabe, é que o sonho que Deus te deu, aonde você vai, você carrega. Que o chamado que você tem, aonde você vai, você carrega. Pode ser dentro do buraco, eu posso ouvir um misericórdia por conta disso. Pode ser no alto monte, eu posso ouvir um aleluia por conta disso. Pode ser numa mansão muito grande, pode ser dentro de um barraco, pode ser numa cama no chão, ou pode ser numa cama forrada de ouro. A fidelidade de Deus com a sua vida é algo que constrange o inimigo, porque ainda que tenham te jogado no buraco, ainda que tenham arrancado a sua roupa, existe um Deus no céu que falou assim: o meu chamado continua de pé, as minhas promessas continuam correndo, porque a minha promessa, ela é minha, o meu sonho, ele é meu. Você é só um instrumento na mão desse Deus, e se Deus colocou no seu coração, ainda que você esteja dentro do buraco, você dá glória. Eu posso ouvir um glória da sua parte. Ainda que você esteja largado, escorraçado, sem roupa, você continua glorificando e falando que você sabe que seu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Então, dá um glória aí no seu lugar, porque independente de qualquer coisa, o sonho dentro de você ainda está vivo. Entenda, queridos, que independente do que aconteceu, independente do que fizeram contigo, quem te deu o sonho foi Deus. Quem colocou na sua mão esse o quê? Esse chamado, esse filho, essa filha, esse sonho, isso que Deus colocou na sua mão, foi Deus que colocou na sua mão. E independente do que tentem fazer, do que façam contra você, quem empenhou a palavra, quem empenhou aquilo que tem de mais precioso, que foi o seu filho, foi um Deus que é vivo e soberano. E se ele empenhou o que ele tinha de mais precioso, ele vai honrar com aquilo que ele apostou e com a penhora dele. E se ele entregou na sua mão, independente daquilo que intentem contra você, Deus há de colocar-se de pé no trono e fazer aquilo que ele tem de fazer, que é honrar a palavra que ele liberou. Então, se ele falou para você ir, você vai. Se ele falou para você continuar, você continua. Mas eu estou dentro do buraco, mas eu vou continuar aqui dentro. Se ele falou para você ir, você vai. Mas eu estou dentro do buraco, mas Deus vai me tirar daqui e me levar para algum lugar. Mas eu estou aqui, mas Deus vai fazer alguma coisa nessa situação. Mas espere então, porque apesar desse mais, existe um mais da parte de Deus que muda história, que transforma ações, que tira do buraco. Independente se rasgaram a sua túnica, existe uma nova esperando por você, aonde você vai chegar. E aqueles que viram e te tacaram no buraco vão ter que ver a festa que Deus vai fazer e colocar diante dos olhos dele, porque existe um Deus que te deu a promessa e que ele penhorou a palavra dele para cumprir. Existem situações, queridos, de repente hoje, você está igual José no início da sua caminhada, falando sonho para todo mundo. Estou contando, passou no meu caminho, eu conto. Olha, tive um sonho essa noite, muito, você está contando. Olha para o teu irmão e fala assim: para um pouco. Segura. Segura um pouco, porque pode ser que nesse momento você esteja na segunda fase de José, dentro desse texto, que pegaram você para Cristo, e estão mangando de você, debochando de você, falando: ó, lá vem o sonhador, está achando que vai de novo, está achando que vai comprar carro zero de novo, nessa altura, está achando que nessa altura da vida, nessa idade que ela tem, ela vai conseguir arrumar alguma coisa, está achando que na altura da vida agora, que não tem nem mais as duas pernas para andar, está achando que vai correr uma maratona. Pegaram você para Cristo e estão debochando de você. Fala para o teu irmão: calma lá também. Calma lá também. Pode ser que você esteja na terceira fase de José, que roubaram o que você tinha e te tacaram dentro do poço. Já sabe o que você tem que falar para o seu irmão, né? Calma lá também, calma. Porque na primeira fase de José, ele tinha um sonho. Na segunda fase de José, que debochavam dele, o sonho ainda estava lá. Na terceira fase de José, que tacaram ele dentro do buraco, o sonho estava lá.
Na outra fase, quando venderam ele como escravo, o sonho estava lá. Quando ele chegou no Egito e passou, o sonho estava lá. Quando ele reencontrou com os irmãos, com o filho, com o sonho estava lá. Quando ele falou, traz aquele irmão, o sonho. Quando o irmão veio, o sonho. Quando o pai dele veio, o sonho. Porque, queridos, quem colocou o sonho no coração dele é fiel para cumprir o chamado. Eu não sei qual é o sonho que existe dentro do seu coração, mas esse sonho vai ficar aí contigo até você está dentro do buraco, o sonho está contigo. Você está caluniando, o sonho está contigo. Você está contando para todo mundo, o sonho está contigo. Você foi vendido como escravo, o sonho está contigo. Você foi colocado o sonho está contigo. Você chamou fulano, o sonho está contigo. E assim como o sonho está contigo, é porque Deus ainda habita dentro desse coração e tem te colocado de pé. Então, se você tem 50 anos, o sonho está contigo. Se você tem 60 anos, o sonho está contigo. Se você tem 70 anos, levanta esse braço cansado aí para o céu, o sonho está contigo. Se você tem 80 anos, o sonho está contigo. Deus está contigo no vale, na tempestade, porque Ele é que te deu o sonho. Então, pelo amor de Jesus Cristo, dê uma salva de palmas a esse Deus, porque Deus está contigo, querido. O sonho está contigo, querido. Você passou por vale, o sonho está contigo. Ah, mas na idade que eu estou, o sonho está contigo, querido. E aí você pode aí colocar nessa legenda, sonho igual a Deus. Deus está contigo. E o sonho que você contou lá no início, o Pai guardou no coração. O pai guardou porque ele sabia o filho que ele tinha. O pai sabia que naquele filho, José, não era à toa que ele amava mais aquele filho do que os outros. Aonde você vai, queridos? O sonho está contigo. E existe algo, e aqui nós encerramos, que é mais impressionante do que isso. Além do sonho estar contigo, o sonho se realiza. Aleluia. Além do sonho estar contigo, ele se materializa e se coloca como uma forma diante dos seus olhos, e quando você olha aquilo, você fica como quem sonha. Você sai até um pouquinho para chorar e depois volta, igual José fez, quando viu o sonho se realizando. Porque, queridos, o sonho, por mais que alguém te jogue no poço, o sonho vai se realizar. Por mais que arranquem a sua túnica, o sonho vai se realizar. Por mais que de repente estejam debochando de você e falando, como é que é a história? O sonho vai se realizar. E entenda que aqueles que jogaram José dentro do buraco foram os mesmos aqueles que José depois chegou e falou assim, ó, vai lá e faz tal coisa e volta. Vai lá, faz tal coisa e volta. Agora vai lá, pega o papai e volta. Agora vem todo mundo para cá e fica aqui. Aqueles que tentaram frustrar o sonho de José foram aqueles depois que foram usados como instrumento para que José visse a materialização do sonho dele acontecendo na frente dele. E entenda que existe algo de tão especial quanto todo o resto da parte de Deus para essas pessoas. Porque Deus não fez isso com os familiares de José, a fim de que, quem me viu passar pela prova, que nem como é que aquela música fala? Não, o intuito de Deus com aquela situação era usar aquelas pessoas como instrumento para que elas fossem abençoadas também. Então, o que Deus está falando para mim e para você é que as pessoas que mangaram, as pessoas que debocharam, te jogaram no buraco, elas vão, além de participar do seu milagre sendo usada como instrumento, elas no fim das contas, elas vão ver o milagre acontecendo e vão desfrutar desse milagre junto com você. Glória a Deus. Ah, mas eu não quero. Calma, que você quer? Claro que você quer, pô. A gente era irmão, não era irmão? É irmão, gente. Não tem jeito. Não vale nada, mas eu gosto dele. Fazer o quê? É irmão. Vou fazer o quê? Você não vale nada, mas eu gosto de você. O que eu vou fazer? Você é meu irmão, pô. O que eu vou fazer? E quando você subir, você vai falar assim, eu vou ajudar aquele meu irmão, sabe? Aquilo não vale nada, aprontou a vida toda, mas eu vou ajudar, porque ele é meu irmão. E o sonho
não era para mudar só a história de José, era para mudar a história da família dele. E todos tiveram que participar da construção do milagre, porque os irmãos que vai lá e volta, traz fulano, traz Beltrano, agora traz papai, agora traz o jumento, as burras, vem todo mundo para cá, vai todo mundo morar junto aqui. Tentaram jogar no buraco e foram um instrumento para aquele sonho ficar de pé. E aí o trabalho de Deus na minha e na sua vida é fazer com que quando você chegar naquele lugar que você vai chegar, eu posso ouvir um amém por conta disso? Você vai falar assim, não, mas ele vai junto comigo. Mas ele fez isso, não, mas ele vai junto comigo. É mistério de Deus, é mistério. Ele vai junto comigo. Porque nós abarramos o nosso bode junto, agora nós vamos junto também. Queridos, Deus vai mudar a sua história. A história daqueles que te cercam. O sonho não vai morrer, não vai se perder pelo caminho, e você vai ver esse sonho se realizando. O importante durante a caminhada é nós conseguirmos manter essa chama. Não estou falando que é fácil. Está dentro do buraco. Fala assim, não. Não, eu sei que Deus falou, Mas está escrito aqui no negócio aqui, ó, você só tem 3 anos de vida. Não, mas Deus falou outra coisa. Está escrito aqui, ó, não vai nunca mais voltar para cá. Não, mas Deus falou outra coisa. Está escrito aqui, teu filho não presta, não serve para nada. Não, mas Deus falou que é a herança do Senhor, ele serve para outra coisa. Esse sonho que está dentro de você foi Deus que te deu. E Deus há de mantê-lo de pé. O importante durante a caminhada é você, toda vez que vier aquela palavra de acusação, você fala, não, mas a Bíblia diz outra coisa. Mas a Bíblia diz outra coisa. Mas não sei o que, mas a Bíblia diz outra coisa. E entre a promessa da palavra de Deus e a promessa que de repente um médico, um juiz, ou seja lá quem foi, de repente um irmão te deu, eu quero te convidar nessa noite a confiar na promessa que a palavra de Deus te fez. Porque aqui está penhorado o que nós temos de mais precioso. Ninguém disse que vai ser fácil, mas o meu intuito nessa noite é pedir que você se coloque de pé. E que durante a caminhada que estiverem debochando de você, te tacando no buraco, te vendendo como escravo, você consiga falar assim, não, eu vou confiar no que a palavra diz para mim, porque meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, Pai, e te peço, Senhor, que em nome de Jesus você mantenha, Deus, o Senhor, Deus, Pai querido e amado, mantenha o meu irmão de pé, mantenha o meu irmão com a sua fé fortalecida, porque Deus, a caminhada é árdua, e tem irmãos que querem nos jogar dentro da cisterna, dentro do buraco, mas tem um irmão aqui que eu vou dar a mão para esse irmão que está do seu lado, ó. Esse aqui não vai me tacar no buraco não, ó. Esse aqui vai orar comigo, esse aqui vai me fortalecer, esse aqui vai colocar a fé dele junto com a minha. Deus querido, Pai amado, nós oramos por esse irmão que está do lado direito, fortalece a fé dele, fortalece a fé dela, dá discernimento, dá sabedoria, Pai, para que ele possa ter os olhos fitos em Ti, Pai, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso, digno de todo louvor e toda adoração. E Deus querido, esse irmão que foi colocado dentro do buraco, ele vai ver a vida dele dando uma guinada. Esse irmão que roubaram a túnica dele, ele vai ver a vida dele dando uma guinada, porque Deus Todo-Poderoso, o Senhor é um Deus que sustenta e mantém de pé, e apesar daquilo que acontece nas nossas vidas, nós sabemos que o Senhor está conosco. Então fortalece esse irmão do meu lado direito, contempla a fé dele, contempla a fé dela, e Deus Todo-Poderoso faz com que ele possa, Senhor, manter os olhos fitos em Ti, Pai. Nós queremos orar por esse irmão que está do outro lado, Pai, do meu lado esquerdo, em nome de Jesus Cristo. Dá saúde a ele, dá saúde a ela, para que ela possa ver as promessas se cumprindo na vida dele. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, a caminhada é árdua, a caminhada é difícil, a caminhada é espinhosa, mas Deus querido, ele e ela vai se manter de pé e vai conseguir contemplar o que o Senhor tem reservado na vida dele, porque ele vai se manter fiel na caminhada, ele vai se lembrar dia após dia das promessas, e lembrar
orar, não, Deus me deu um sonho, eu não posso fraquejar porque Deus colocou algo no meu coração, não, eu não posso parar porque existe um chamado sobre a minha vida e Deus confiou em mim. Deus, querido, fortalece a fé dele, fortalece a fé dela, dá uma unção de ânimo dobrado nessa noite. Solte a mão do seu irmão, erga aos céus, comece a agradecer pelo chamado que Deus te deu, comece a agradecer por aquilo que Deus confiou na sua vida, comece a colocar em pauta as promessas. Deus, lembra daquele sonho do feixe. Deus, querido Pai amado, lembra daquele sonho do sol. Deus, querido, lembra daquele sol que rodeava, da lua que vinha do céu. Deus, querido, lembra, Senhor, lembra que o Senhor falou um dia, Pai, lembra, Senhor, lembra que o Senhor me prometeu, lembra, Senhor, lembra que o Senhor disse. Pai querido, Deus amado, eu continuo aqui no mesmo lugar, mantendo-me fiel à tua palavra e lembrando todos os dias daquilo que o Senhor me falou. Então, Pai, coloca-te de pé no trono, Senhor, contempla os nossos corações, Pai, e nos dá, Senhor, a promessa que o Senhor nos fez. Pai querido, nós cremos que o Senhor é um Deus fiel para cumprir e fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Pai, e é por esse Deus que nós rogamos e clamamos nessa noite. Contempla os nossos corações, Pai, contempla, Senhor, a nossa vontade, e Deus querido, Pai amado, opera do teu sobrenatural nas nossas vidas, Pai. E agora, Senhor, que nós estamos voltando e retornando para casa, Pai, cobre-nos com teu sangue, Pai. Nos dá, Senhor, uma noite de conforto na tua presença, para que nós possamos ver, Pai, que o Senhor é um Deus conosco. Fala conosco através de sonhos, Pai. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, da mesma maneira que o Senhor falou com José, Pai. E Deus querido, despede-nos, Deus, debaixo da tua graça, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações estejam sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão, abençoe a vida dele, em nome de Jesus.